Ouvintes, amigos que estão ouvindo nossa programação aqui na Rádio Fundamental FM, mais uma vez, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem proporcionado e dado a nós esse privilégio de anunciar a mensagem para este dia. Pela graça de Deus, temos essa comissão de pregar o Evangelho, nas quais todo aquele que crê e for batizado será salvo. Diante disto, nós viemos até você, até sua casa, seu lar, seu trabalho, talvez você esteja no carro, com estes maravilhosos estudos falando sobre as saudações do Senhor Jesus Cristo para cada era e cada mensageiro. É um estudo que nós estamos falando apenas sobre as saudações do Senhor Jesus para cada anjo em cada era. Já falamos sobre a primeira era, Éfeso, já falamos sobre a segunda era, Esmirna, a terceira era, Pérgamo, a quarta era, Tiatira, a quinta era, Sardes, e agora, pela graça de Deus, esperando em Deus, nós iremos falar sobre a sexta era, o sexto anjo, a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Pela graça de Deus, nós estamos convencidos pelo Espírito Santo de que a mensagem para este último dia reuniu através de uma voz profética, uma voz de um mensageiro, reuniu essas verdades ocultas que estavam escondidas no período dos reformadores, cujas verdades neste último dia têm sido restauradas pelo mensageiro desta última era. Nós apresentamos um esboço maravilhoso diante das mensagens e diante da história e diante de cada fato ocorrido em cada era, e mostramos pelos estudos a saudação, uma manifestação, uma outra forma na qual Deus se caracteriza, se identifica para cada era, para cada mensageiro, mostrando sua deidade, de como ele se identifica a cada era através da sua saudação. A minha Bíblia está aberta no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Vemos aqui, mais uma vez, outra manifestação, outra identidade, demonstrando outro atributo de Cristo revelado às eras da igreja, de como ele se identifica na era e ao seu mensageiro. Portanto, iremos falar nesta programação, a voz de Deus, mais uma saudação de Cristo ao anjo e à era da igreja de Filadélfia. Muito bem, amados e preciosos ouvintes, como já anunciamos na última programação, a era de Sardes foi quando Lutero, através da reforma e das suas 95 teses, protestou contra a Igreja Católica
e trouxe também a tradução da Bíblia para nós, e assim trazendo ela em cada povo, em cada pessoa, tendo acesso às Escrituras do Senhor Jesus Cristo. Ele a traduziu do grego para o latim, e então o povo passou a ter conhecimento das coisas, e nesse período, cada vez mais, a Igreja Católica estava perdendo os seus adeptos e seguidores para o novo movimento que agora estava em curso, através do movimento protestante. Mas a era de Lutero durou um pouco de tempo e ela acabou se infundando novamente na organização, onde os seus seguidores, aqueles que tinham saído do sistema, voltaram para o mesmo sistema, se organizando e levando o nome de que vivia, mas estava morto. E, no entanto, eles formaram organizações, liderança humana, pelas quais haviam saído e se tornaram no mesmo espírito e na mesma atitude de sua velha mãe, da sua grande mãe. Muito bem. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Bom, Filadélfia era uma cidade que ficava a 75 milhas ao sudeste de Sardes. Era a segunda maior cidade da Lídia. Foi edificada sobre diversas colinas num famoso distrito vitivinícola. Suas moedas traziam a cabeça de Baco e a figura de uma bacante, sacerdotisa de Baco. A população da cidade incluía judeus, cristãos de origem judaica e convertidos do paganismo. A cidade sofria frequentes terremotos e, no entanto, sua adoração foi a mais longa das 7 cidades do Apocalipse. De fato, a cidade ainda existe sob o nome turco de Alaşehir, ou Cidade de Deus. A cunhagem das moedas feitas ali sugere que a deidade da cidade fosse Baco. Ora, Baco é o mesmo que Ninus ou Nimrod. Ele é o lamentado, embora a maioria pense nele em termos de orgia e embriaguez. Que esclarecimento isto traz às nossas mentes? Aqui está uma moeda com o Deus no lado e a sacerdotisa ou profetisa no outro. Atire ao ar uma moeda. Importa a maneira como ela cai? Não, não, Senhor. Ainda assim é a mesma moeda. Essa é a religião romana de Jesus e Maria. Porém, não estamos pensando somente em Roma. Não, não. Há somente a grande prostituta. Certamente que não, porque ela, através de suas fornicações, tornou-se mãe. Suas filhas agora são moedas da mesma cunhagem. Ali no lado da moeda, eles redigiram uma adoração a Jesus, e no outro lado eles têm a sacerdotisa ou profetisa. Também ela escreve seus credos e dogmas e princípios e vende-os às pessoas em troca de salvação, insistindo que ela e somente ela tem a verdadeira luz. Quão extraordinário é o fato de que esta era é caracterizada pela moeda, porque a mãe e as filhas estão todas comprando sua passagem para o céu. Dinheiro e não sangue é o preço de compra.
Dinheiro e não o espírito é o poder que os move para a frente. O Deus deste mundo, Mamon, cegou-lhe os olhos para isso. Porém, seus comércios sob o domínio da morte em breve findarão, porque esta é a era em que o Espírito clama: eis que venho sem demora, ora vem sem demora, Senhor Jesus. Nesta era de Filadélfia, é onde há um clamor pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Porém, ainda faltava a obra final, a obra-prima do Senhor Jesus Cristo, que seria dada a conhecer na última era de Laodiceia, na qual nós entraremos logo mais. A era de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, durou de 1750 até cerca de 1906. Esta era, devido ao significado do nome da cidade, tem sido chamada a Era do Amor Fraternal, da porta aberta, do envio dos missionários, das escolas, visto que Filadélfia significa amor de irmãos, o amor fraternal. Então observe que esta era a cidade de Filadélfia. Esta era, ela teve seu início no ano de 1750 e ela foi indo até 1906. Por causa do seu significado, ela é chamada da Era do Amor Fraternal. Foi a era também na qual houve muitos movimentos, muitas viagens missionárias, onde foram levantados homens para expandir o Evangelho, embora eles tinham na mão agora a impressão, as Bíblias, que foram traduzidas no tempo de muita perseguição, no tempo de Lutero. Agora, nesta sexta era, Cristo está se apresentando ao anjo da igreja, descrevendo que ele é santo. Nós sabemos que Deus é santo. Ele também é Espírito, então ele é o Espírito Santo. Ele não é a terceira pessoa da suposta Santíssima Trindade. Ele é santo, ele é o Espírito Santo. Ele é Deus, ele é o Senhor Jesus Cristo. E ele também é verdadeiro. 1 João, capítulo 5, versículo 20. E no que é verdadeiros estamos, isto é, em seu Filho. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, o que tem a chave de Davi. Vejam bem, ele, na linhagem, ele era o filho de Davi, no qual, no trono milenial, no reino milenial, melhor dizendo, ele se assentará no trono de Davi, seu pai, segundo a linhagem. Aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, ele se identifica mais uma vez, dando a conhecer mais um atributo de sua divindade, de sua deidade. Mais uma vez, ele expõe mais um atributo seu de sua suprema deidade, dada a conhecer ao anjo da sexta era, Filadélfia, e descreve ao anjo, a era, o que ele é, santo, verdadeiro. Então, amados e preciosos ouvintes, ele está descrevendo ao anjo desta era. Agora, nós sabemos que anjo é um mensageiro,
Cada mensageiro, cada era teve o seu anjo, teve o seu mensageiro. Cada estrela com sua mensagem. E o mensageiro para a era de Filadélfia, sem dúvida, foi João Wesley. João Wesley nasceu em Epworth, aos 17 de junho de 1703, e foi um dos 19 filhos nascidos de Samuel e Susana Wesley. Seu pai foi capelão na Igreja da Inglaterra, porém é mais do que provável que a conversão religiosa da mente de João foi mais baseada na vida exemplar de sua mãe do que na teologia de seu pai. João foi um brilhante erudito. Foi enquanto ele estava em Oxford que ele e Carlos tornaram-se parte de um grupo que era espiritualmente exercitado em adorar, com base em viver experimentalmente a verdade em lugar de fazer da doutrina o seu padrão. Eles redigiram um guia espiritual de obras, tais como dar aos pobres, visitar os enfermos e os presos. Por isto eles foram chamados de metodistas, por causa dos métodos que eles incluíram e fizeram parte de um guia espiritual naquele tempo. Por isso que ele foi chamado de metodista, por causa da inclusão desses novos métodos dentro da igreja, do seu círculo de religião, e de outros títulos irrisórios. Ora, João estava suficientemente imbuído por sua visão da necessidade de religião para os povos do mundo que ele foi para a América, Geórgia, como um missionário entre os índios. A caminho de lá, ele descobriu que muitos dos passageiros do navio eram morávios. Ele ficou profundamente impressionado por sua mansidão, paz e coragem em todas as circunstâncias. Seus esforços na Geórgia, apesar das abnegações e trabalho árduo, foram um fracasso. Ele voltou à Inglaterra clamando: eu fui para a América converter os índios, mas, quem me converterá? De volta a Londres, ele novamente encontrou os morávios. Foi Pedro Butler que lhe mostrou o caminho da salvação. Ele verdadeiramente nasceu de novo, para a consternação e evidente irritação de seu irmão Carlos, o irmão de João Wesley, que não podia entender como um homem tão espiritual como João pudesse dizer que anteriormente não estava certo com Deus. Isso aqui é a mesma coisa de quando vamos pregar a mensagem, vamos ensinar o batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo, e aí tem um homem, uma mulher de 15, 20 anos de uma denominação, e então chega para aqueles antigos irmãos daquela igreja e diz: olha, o meu batismo não estava certo, o meu batismo estava errado, eu nunca fui perdoado dos meus pecados porque o nome do Senhor Jesus Cristo não foi invocado. E então as pessoas ficam de boca aberta, como João ficou com seu irmão, com Carlos, quando viu que João expressou que ele ainda não era convertido e sendo homem espiritual. Vejam bem, como Carlos, não podia entender como um homem tão espiritual como João pudesse dizer que anteriormente não estava certo com Deus. Foi, entretanto, não muito tempo depois que Carlos também foi salvo pela graça
vendo a posição, é claro, de seu irmão. Wesley então começou a pregar o evangelho naqueles púlpitos em Londres, aos quais ele tinha acesso anteriormente, mas logo eles o expulsaram. Foi nesta ocasião que seu velho amigo George Whitefield lhe foi útil, pois convidou João a vir ajudá-lo a pregar nos campos onde milhares estavam dando ouvidos à palavra. Inicialmente, Wesley duvidou que devesse pregar ao ar livre em lugar de um edifício. Porém, quando viu as multidões e viu a operação do Evangelho no poder do Espírito, ele voltou-se de todo o coração a tal pregação. A obra logo assumiu tais proporções que ele começou a mandar numerosos leigos para pregar a palavra. Isto parecia um paralelo ao Pentecostes, onde o Espírito levantou homens com poder para pregar e ensinar a palavra quase que da noite para o dia. É verdade que houve uma violenta oposição ao seu trabalho, porém Deus estava com ele. A operação do Espírito era poderosamente manifestada e frequentemente um grande espírito de convicção se apoderava das pessoas, tirando as suas forças, e elas caíam no chão chorando com grande angústia pelos seus pecados. Wesley era um homem extraordinariamente forte. Ele conta a respeito de si mesmo que não se lembrava de ter sentido desânimo nem sequer por um quarto de hora desde que nascera. Ele não dormia mais do que 6 horas por dia. Levantava-se a tempo de começar a pregar às 5, praticamente a cada dia do seu ministério. Pregava até 4 vezes num único dia, de modo que em um ano ele fazia em média mais de 800 sermões. Wesley viajava vários milhares de milhas, tal como fazia seus pregadores itinerantes que levavam o evangelho por toda parte. Na realidade, Wesley viajava 4.500 milhas, ou seja, 7.200 quilômetros por ano a cavalo. Ele era um crente no poder de Deus e orava pelos enfermos com grande fé e maravilhosos resultados. Muitas de suas reuniões receberam a manifestação dos dons espirituais. Wesley não era a favor da organização. Seus associados, sim, tinham uma sociedade unida que era uma boa companhia de homens, tendo a aparência de piedade e buscando a eficácia dela. Durante sua vida, ele poderia ter adquirido vasta riqueza, mas não o fez. Seu dito favorito sobre o assunto de dinheiro era: consiga tudo o que puder, poupe tudo o que puder e dê tudo o que puder. Quão estranho seria para Wesley voltar e ver a denominação que levava o nome de metodista hoje. Eles são ricos, imensamente ricos, porém está faltando a vida e o poder de João Wesley. Foi exatamente isto que João Wesley pregou, a santificação. Também deve ser mencionado que João Wesley nunca desejou edificar uma obra sobre uma base denominacional ou sectária. Embora fosse um arminiano em suas crenças, ele não queria separar-se dos irmãos por motivo de doutrina. Ele foi um bom candidato para Tiago. Ele baseou sua vida eterna em fé e obras, ou seja, o viver a vida em vez de simplesmente aceitar um credo ou uma declaração doutrinária. John Wesley, então, pregou a santificação pela fé. Desde que a Quinta Era trouxe uma grande disseminação da palavra através da imprensa, a Sexta Era foi sagaz em tirar vantagem disto.
Esta era foi a segunda etapa da restauração e, como afirmamos anteriormente, foi a era da borla. O ensino abundava. Esta foi a era de homens intelectuais que amavam a Deus e o serviam. Os missionários abundavam e a palavra espalhou-se pelo mundo. Foi uma era de amor fraternal. Foi a era da porta aberta. Foi a última era de longa duração e após ela viria a era de Laodiceia, que seria uma era curta. A verdadeira vinha floresceu nesta era como em nenhuma outra. Quando se pensa em números, no próprio país e no exterior, esta era trouxe homens santos para a vanguarda. A verdadeira vinha se expandiu e a falsa vinha retrocedeu. A qualquer lugar que a verdadeira vinha fosse, Deus dava luz e vida e felicidade. A falsa vinha destacou-se pelo que era: trevas, miséria, pobreza, ignorância e morte. E assim como a falsa vinha, em seu dia de poder, não pôde matar a verdadeira vinha, tampouco podia agora a verdadeira vinha trazer a falsa vinha de volta a Jesus Cristo. Mas a falsa vinha entrincheirou-se, esperando pela última parte da última era, quando reconquistaria tudo para si, com exceção daquele pequeno rebanho que eram os eleitos, a verdadeira vinha de Deus. Mas quão tristes esta era nos faz sentir quando percebemos que cada grande movimento de Deus, e houve muitos, descuidou-se em lançar fora a doutrina nicolaíta, pois todos se organizaram e morreram. Então mudaram-se para denominações para segurar os espiritualmente mortos em pastos sem alimento. Mal sabiam que cada grupo se contaminara com o mesmo erro, e quando o fogo do avivamento enfraqueceu, a organização tomou conta e as pessoas tornaram-se denominações. Eles eram apenas cristãos nominais, embora cada grupo alegasse com a mesmíssima segurança que a Igreja Católica Romana, que era o correto, e todos os demais errados. Verdadeiramente o terreno estava preparado para as filhas voltarem ao lar na última era, voltarem a Roma debaixo da galinha-mãe, aceitando assim a sua forma de crença, exigindo adoração a ela. Amados e preciosos ouvintes, aqui temos um trecho do que foi a Era de Filadélfia. Aqui temos alguns poucos relatos da Era de Filadélfia, muito embora nós não iremos detalhadamente falar de tudo o que aconteceu na Era de Filadélfia, pois o nosso estudo é falar sobre a saudação de Cristo para o respectivo mensageiro e para a respectiva era. E nós estamos, nesse estudo, falando da sexta era, a Era de Filadélfia, a Era da Porta Aberta, da era em que houve as escolas, os missionários, e a palavra fundiu-se e espalhou-se por todos os lados obreiros e assim por diante. Mas, como em todas as eras, elas também se organizaram, entraram em organizações. Desse movimento de Wesley veio os metodistas, os wesleyanos, os anglicanos, e assim se denominaram e morreram e voltaram para o mesmo espírito da velha mãe de onde eles saíram. Apocalipse capítulo 3, versículo 7, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo. Já falamos sobre isso, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre e que ninguém fecha, e que ninguém fecha e ninguém abre. Então nós vemos a saudação do Senhor Jesus Cristo declarando-se aqui por meio de sua palavra ao mensageiro e à era e à igreja de Filadélfia.
quão bonito e quão belas são estas palavras, de como ele se identifica, o quão majestoso é até mesmo o som dessas palavras proferidas pelo Senhor Jesus Cristo. Quão emocionante pensar que todos esses atributos podem ser aplicados a única pessoa. Quem ousaria dizer tais coisas a respeito de si mesmo, senão Jesus Cristo, o Senhor da glória? Eu creio que a chave para interpretar exatamente o que cada uma destas frases maravilhosamente descritivas significa encontra-se no versículo 9. Eis que eu farei aos de sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Eu digo que este versículo é a chave porque trata com os judeus que sempre chamaram-se de filho de Deus, com a exclusão de todos os demais. Eles crucificaram e mataram o Senhor Jesus Cristo. Sua obra terrível trouxe seu próprio sangue sobre suas próprias cabeças por séculos. Por isso, aqueles judeus foram espalhados por todas as terras gentílicas. Eles foram mortos, martirizados, foram expulsos de sua própria igreja, saqueados e queimados exatamente no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém e então queimou todos e mataram todos aos fios da espada, exceto aqueles que tinham sido avisados pelo Senhor Jesus para que orassem para que a fuga deles não fosse nem no sábado, quando os portões fechariam, e nem no inverno, quando eles não suportariam o frio abaixo de zero nas colinas e nas montanhas. Eles crucificaram e mataram o Senhor Jesus Cristo e foram pegos na sua própria igreja, foram pego na sua própria religião, na sua própria cidade, a Jerusalém, considerada a catedral da religião do mundo. Sua obra terrível trouxe seu próprio sangue sobre suas próprias cabeças por séculos, por ter feito algo terrível, por ter matado o seu Senhor, por ter crucificado o seu Messias, o seu Deus, que eles tanto criam e que eles tanto esperavam. Tudo porque rejeitaram Jesus como seu Messias, o qual realmente ele era. Para eles, ele não era aquele que vinha, ou filho de Davi. Para eles, era um Beuzebu ou algum injusto, digno somente de destruição. Mas não, ele realmente era Emanuel, Deus manifestado em carne. Ele realmente é o Messias. Com certeza, ele era exatamente o que ele agora descreve ser. Lá está ele, o mesmo Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Esse santo no meio dos candeeiros é o mesmíssimo Jesus que andou nas praias da Galileia, que curou os enfermos, que ressuscitou os mortos e que, apesar de prova irrefutável, foi crucificado e morto. Mas ele ressuscitou e está sentado à destra da majestade nas alturas. Os judeus não o chamavam santo naquele tempo. Eles não o chamam santo agora. Porém, ele é o santo. Salmo 16, versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Eles buscavam a sua justiça segundo a lei e falharam miseravelmente, pois pela lei nenhuma carne pode ser justificada. Pela lei nenhum homem pode ser santificado. Do Senhor vem a santidade. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção. 2 Coríntios 5, versículo 21. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
era Cristo ou perecer. E eles pereceram porque o rejeitaram. E os homens daquela era, assim como hoje, estavam cometendo o mesmo erro. Assim como os judeus se refugiaram numa forma sinagogal de adoração, assim também na era de Filadélfia, eles estavam se refugiando na igreja. Não é ajuntar-se a uma igreja que vale. A vida não está na igreja, a vida está em Cristo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. O homem é santificado pelo Espírito. É o Espírito de santidade que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que vive em nós e nos santifica com santidade. Vê você? Aí está, esta sexta era. Aí está, aos olhos de Deus, o tempo está para terminar. E em breve estará voltando, e em breve o clamor sairá enquanto Jesus vem. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Amados e preciosos ouvintes, aqui vemos então a era de Filadélfia, a era da porta larga, a era pela qual se aproveitou da disseminação das escrituras, dos livros, das Bíblias, pelas quais Lutero, em seu tempo, conseguiu então traduzi-la do grego, do hebreu para o latim, e assim ela foi traduzida em várias línguas. E nesta porta aberta, que era a era de Filadélfia, nós vemos que João Wesley se apoderando deste grande ministério, na qual, sem dúvida alguma, ele foi o sexto mensageiro, trazendo sua mensagem de justificação. Foi ele que trouxe essa mensagem, pelas quais grandes homens se levantaram também por meio do seu ministério, na qual teve também outros reformadores, como Zwingli, Calvino, Knox e outros mais, Alexandre Campbell e todos eles também. Então foi a era da porta aberta, a era pelas quais Deus se abriu ao ponto do próprio Wesley ir até a América, na Geórgia, mas lá ele foi fracassado e voltando para a Inglaterra ele disse que maneira ele seria convertido. Então observe bem que a era de Sardes, a era de Filadélfia, tendo este ensinamento de santificação, foi quando Wesley trouxe a mensagem de santificação. Santificação. Ele disse que sem santificação ninguém poderia ver Deus. Ele viu que uma era anterior, que foi a de Lutero estava pregando sobre justificação pela fé, apenas aceitando Jesus Cristo e dando seus corações para ele. Mas aí João viu que as pessoas, além de dar seu coração para Jesus, mas não tinham uma vida mudada, separada diante de Deus. Foi aí quando João entrou com a santificação, que sem santificação, sem separação das coisas do mundo, sem se separar do pecado, jamais poderia ver a Deus. Então foi quando João pregou esta grande mensagem sobre santificação, a santificação da fé. Nós vemos hoje que os tais seguidores de João Wesley, que levam o nome de metodista, de wesleyanos e de anglicanos, eles não sabem realmente o que João era. Porque João foi um homem que pregou o evangelho e que pregou a santificação na fé, a pureza, purificando e separando de todos os pecados. Se João Wesley entrasse hoje numa dessas igrejas que leva o seu nome,
que leva o nome de metodista, wesleyano, anglicano, João diria exatamente: não foi isso que eu ensinei, não foi isso que eu deixei, porque eu preguei santidade ao nosso Deus, eu preguei santificação, fora do pecado, fora das coisas do mundo. John Wesley foi aquele tição de fogo que espalhou a palavra de Deus nesta sexta era, nesta era da porta aberta, na era dos missionários, onde a palavra expandiu com todo o fervor. Amados e preciosos ouvintes, nós estamos alegres porque, através da mensagem do seu sétimo anjo, nesta última era, nós temos conhecimento dessas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo possa inteirar os vossos corações ao restante dessas palavras e que o Espírito Santo possa fornecer-lhes o entendimento sobre essas verdades ditas e pregadas pela mensagem do último dia na voz do profeta para esta última era, William Marion Branham. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima e última mensagem sobre a saudação à era de Laodiceia, onde aparece o profeta de Malaquias 4 e de Mateus 17:11 e o mensageiro de Apocalipse 10:7, na qual todos os mistérios seriam revelados. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.